Bom dia, pessoal. Meu nome é Sérgio Artenberg, eu sou economista formado pela PUC, por coincidência, mas a minha carreira foi uma carreira desenvolvida com tecnologia de informação. Eu fui executivo de algumas grandes empresas multinacionais e gostaria de compartilhar um pouco a minha experiência com vocês aí, com relação à transformação digital, que é a experiência que eu vivi nos últimos, talvez 20 anos, né? E em 1996, eu era gerente de sistemas de uma empresa grande aqui, inglesa, e a gente tinha acabado de entrar no ciclo do Plano Real, e eu era responsável pela área de tesouraria dessa empresa. A empresa ela tinha um caixa de 500 milhões de dólares, a empresa trabalhava com 42 bancos, e ela, de uma hora para outra, ela teve que se debater com um determinado desafio. E o desafio era como é que eu administro, aplico esse dinheiro, tomo dinheiro emprestado, não mais para de um dia para o outro, como se fazia, mas para períodos mais longos, de 90, 180 dias, né? E nós chamamos várias instituições que eram especialistas em finanças e nenhuma delas conseguiu trazer uma resposta satisfatória. Foi quando, então, um estagiário, também da PUC, falou para mim: você já ouviu falar em inteligência artificial? Esse negócio parece que é interessante, pode resolver o seu problema. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com inteligência artificial, o pessoal do ICA da PUC, né, o Marco Aurélio e a Marley. E a gente, então, começou uma grande parceria, onde a gente conseguiu desenvolver um modelo que fazia uma simulação de 1.000 fluxos de caixa de 180 dias em 5 minutos, para aqueles 500 milhões de dólares. O pessoal do mercado financeiro, da distribuidora de valores, né, os meus clientes, né, costumava me chamar de inteligente artificial. Isso era muito novo na época, né, e causou um impacto assim, bastante grande. Então, desde então, eu comecei a mexer com tecnologias desse tipo. E também nas outras empresas onde eu trabalhei, eu consegui resultados assim, bastante significativos. Então, gostaria de compartilhar um pouco com vocês com relação a essa questão da transformação digital, do conceito até a ação. Eu juro para vocês que não vou ficar falando de Google, de Facebook, de Uber, nem de Airbnb. A minha experiência é prática e de empresas onde efetivamente eu trabalhei ou que são cases de empresas centenárias, mas que conseguiram chegar nesse objetivo de transformação digital. Então, a primeira coisa que eu queria conversar um pouco era o seguinte: existem alguns mitos sobre transformação digital que é muito importante a gente combatê-los, né? O primeiro é que toda transformação digital ela envolve tecnologia disruptiva, tá? Não é verdade. Você pode fazer uma grande transformação digital usando tecnologias existentes, porque a transformação digital ela é sobre modelo de negócio, ela não é necessariamente sobre disrupção. É claro que a gente tem tecnologias disruptivas, como, por exemplo, o Napster, na década de 90, que introduziu aquela tecnologia de você baixar os vídeos da internet e, com isso, você prescindir de ter CD, né? Mas nem todas as tecnologias são disruptivas, né? Até porque, se a gente olhar o modelo de um Airbnb e de um Uber, a gente vai ver que aquelas tecnologias já existiam, não eram tecnologias novas. Mas o que foi novo foi efetivamente a criação de uma plataforma multilateral, utilizando os efeitos rede que foram criados com o crescimento exponencial de clientes, né, de motoristas de táxi e de consumidores. Então, do ponto de vista de modelo de negócio, foi a verdadeira transformação digital. Um outro mito também que a gente encontra muito é que as empresas lucrativas são as primeiras que fazem transformação digital. Está completamente errado, é o contrário. Somente quem está péssimo e mal é que vai fazer uma iniciativa mais radical, né? Não se esqueçam de que a gente tem quase que 100 anos de filosofia capitalista tayloriana, aonde a eficiência, a produção em massa e o pouco respeito ao público, às individualidades do cliente, são as marcas da nossa cultura. E o que está acontecendo agora é justamente ao contrário, né? Nós estamos vivendo um momento que a tecnologia está propiciando, onde o consumidor está escolhendo muito mais, está querendo interagir, está querendo ter
facilidades para interagir com as marcas. Então, está havendo uma mudança significativa e isso está gerando problemas nas empresas. Empresas centenárias cuja ação caiu de, por exemplo, como eu vou mostrar lá na frente, de $60 para $6. Então, geralmente, são as empresas que estão com problema, que começam a usar essa crise para se repensar digitalmente. Outra coisa também muito engraçada, né, que nós vemos, né, que todos acham, em geral, que os executivos das empresas estão ansiosíssimos para fazer uma transformação digital. Isso é outro mito, né? Eles estão apavorados. Primeiro, porque eles não conhecem direito sobre tecnologia, não conhecem sobre transformação digital, e certamente vai haver uma mudança no eixo de poder da empresa. Eventualmente, algumas empresas onde a área de produto era mais importante, passa a ser a área de marketing, ou vice-versa. Então, você tem realmente mudanças de poder, mudanças políticas, que inclusive podem resultar na demissão de alguns diretores, de alguns executivos, ou em mudanças radicais de várias áreas. Não sei se vocês têm acompanhado no jornal, mas o Financial Times ele lançou uma reportagem outro dia que muitos presidentes de empresas de bens de consumo têm sido substituídos porque os acionistas querem colocar executivos que tenham experiência com digital. E essas pessoas não têm, elas vêm desse mundo tayloriano. Então, está havendo uma mudança, uma transformação também de cabeças executivas. E isso aí é um sinal muito importante para mostrar como que o digital ele realmente está entrando nas empresas de forma significativa. Uma outra coisa também que eu acho muito interessante, as histórias que a gente ouve, né, de que o executivo foi nos Estados Unidos, naquela famosa missão, né, ou ele vai para os Estados Unidos, ou vai para a Índia, ou vai para Israel, ou vai para a China. E aí ele volta deslumbrado, querendo derrubar a parede, transformar a empresa dele num grande espaço de coworking, né? Ele vai no Valor Econômico e diz que ele está com um hub de inovação e que a empresa é digital. E aí você vai lá dentro, começa a falar com as pessoas, você vê que o hub não está acontecendo nada significativo, que eles têm, às vezes, mais do que um hub, está todo mundo fazendo a mesma coisa, não tem coordenação, e geralmente quem está fazendo isso é um gerente de inovação que está trabalhando sozinho. Ele não tem um apoio concreto da alta diretoria. Então, a gente vê muito isso, as pessoas acharem que transformação digital é fazer espaço de coworking, mesa de ping-pong e futebol totó. Né? E são transformações muito mais significativas do que isso. Né? Então, o que acaba acontecendo no final? A gente começa a ver notícias no Valor Econômico desse tipo. Né? Ou seja, a transformação digital no Brasil está mais no discurso do que na prática. No mundo, os projetos de transformação digital, em geral, têm fracassado 70%, segundo pesquisas de uma das grandes empresas de consultoria, e é um buraco negro de investimentos. Né? Eu, particularmente, estive visitando algumas empresas, até do setor agro, né? Usinas de cana-de-açúcar, onde você vê, cada usina tem um centro, tem um hub de inovação, e cada hub fazendo a mesma coisa. Né? Então, isso também não é inovar. Isso aí é uma forma muito descoordenada de você estar trabalhando a inovação. Então, vamos tentar fixar aqui uma definição do que seja transformação digital. Eu escolhi a definição do MIT, tá? A definição que é usada pelo pessoal do MIT, de uma publicação famosa, que diz o seguinte: transformação digital é qualquer mudança radical que ocorra no modelo de negócio de uma empresa, cujo impacto seja o aumento da performance ou a mudança no modelo de negócio. Então, se a gente está falando de transformação digital, no ponto de vista corporativo, não do ponto de vista social, urbano, etc., mas do ponto de vista das empresas, a transformação digital ela é um fenômeno que busca alterar o modelo de negócio, desde criar um novo modelo de negócio até fazer com que esse modelo seja mais rápido, mais integrado, enfim, ela visa um modelo de negócio. Isso não é inovação. A inovação ela pode ser usada de forma gradativa, de forma radical, mas se não tiver uma mudança na empresa, na proposição de valor da empresa, nos produtos dela, no segmento de mercado que ela está atuando, viabilizado por tecnologia, não é transformação digital de acordo com essa visão. Bom, existem
3 formas da gente encarar as estratégias de transformação digital para as empresas. Isso aqui é como se fosse uma releitura do Michael Porter da década de 80, 85, só que levando em consideração os aspectos atuais, onde você não tem mais uma fronteira tão fixa entre uma indústria e a outra, né? Você vê que a Amazon, o Facebook e o Google estão entrando no ramo de saúde, de transporte, de logística. Então, hoje em dia não é mais assim, mas existem alguns conceitos que são parecidos. Então, a primeira estratégia digital que as empresas podem adotar é a chamada foco no consumidor. Quem é que usa esse tipo de estratégia? Empresas de varejo, hotelaria, companhia aérea, que significa a empresa determinar todos os pontos de contato que ela tem com o seu consumidor na sua jornada e tentar otimizar esse ponto de contato, dando satisfação total, facilidade, interatividade e personalização para esse consumidor. Então, você tem a maioria das empresas de varejo, dos bancos, vocês têm empresas aéreas, né, como eu falei anteriormente, que estão sempre buscando, através de dados, através de aplicativos, como disse o colega aqui anterior, fazer alguma coisa em volta desse consumidor para proporcionar a ele a melhor experiência possível. Então, isso é uma estratégia de foco no cliente. A segunda estratégia é chamada estratégia de excelência operacional. Então, é uma estratégia, geralmente para empresas que são B2B, ou seja, que não vendem diretamente para um consumidor final, mas cujo cliente são outras empresas. Então, o que é que essas empresas podem fazer para se alavancar digitalmente? Elas usam tecnologias como, por exemplo, a indústria 4.0 e outras tecnologias, como a internet das coisas, para poder azeitar a cadeia de suprimentos delas, ou seja, tornar a cadeia de suprimentos integrada, rápida, fácil, expansível, com facilidade, para que isso possa atender melhor o cliente final. Mas ela é totalmente voltada para a eficiência. A terceira estratégia, talvez seja mais radical, é a chamada de novos modelos de negócio. É quando uma empresa descobre que ela tem o potencial de criar um novo negócio em cima do DNA dela. Então, por exemplo, se a gente pegar a Amazon ela é pródiga nisso. Ela faz uma análise do seu modelo de negócio, ela detecta que ela tem, por exemplo, a operação logística dela, que é muito boa, o mercado reconhece, e ela então resolve criar um produto chamado FBA, Fulfillment by Amazon. Isso é um produto, é um modelo de negócio que ela criou em cima de uma característica genética, por assim dizer, dela. Um outro exemplo que eu gosto sempre de citar da Amazon é o exemplo da AWS. Ela fazendo um exercício também de planejamento estratégico, ela percebeu que a nuvem dela e que toda essa infraestrutura de nuvem poderia ser oferecido para empresas, para corporações, para elas hospedarem os seus sistemas lá. Então, o negócio de uma empresa que inicialmente era ser um marketplace de livros, se transformou também numa empresa de hospedagem e de uma série de outros serviços relacionados à nuvem. Então, isso é uma forma de você criar novos modelos de negócio usando a sua própria capacidade. Um exemplo interessante aqui era o seguinte, da General Electric. Nos anos 2000, a General Electric estava com o valor da ação dela 10 vezes menor. A ação da General Electric era $60, estava $6. Por quê? Os produtos eletrodomésticos estavam sendo atacados por empresas locais de eletrodomésticos que estavam fazendo produtos tão bons quanto e mais baratos. A empresa dela, a GE Capital, era uma empresa de investimentos, mas que estava fugindo um pouco do modelo de negócio deles. E aí, então, eles resolveram se digitalizar. O que é que eles fizeram? Eles olharam para dentro de si e descobriram que eles tinham um know-how e uma plataforma muito boa de manutenção de turbina, que era uma plataforma baseada em internet das coisas. E eles resolveram criar um produto em cima dessa plataforma que se chama Predix. Então, a partir desse produto, o cliente da turbina, ele recebia informações em tempo real e conseguia se fazer manutenção preventiva, preditiva, corretiva das turbinas, sem deixar a turbina parada. Então, o que aconteceu? A mudança de modelo de negócio é que a General Electric parou de vender turbina para vender um serviço de turbina por hora, Turbine as a Service, como eles chamam. Isso é transformação digital.
Por quê? Mudou o modelo de negócio, ou seja, mudou a forma de vender, né? Transformou-se produto em serviço, e, ao mesmo tempo, ofereceu-se uma gama de informações que não havia antes, tudo isso viabilizado pelas tecnologias digitais. Outro exemplo interessante também que nós temos aqui é de uma empresa de tinta da Índia, chamada Asian Paints, né? Era uma empresa do ramo de tintas na Índia, e ela estava querendo crescer dentro do continente asiático. O que ela fez? Ela fez também o seu dever de planejamento estratégico, e ela decidiu que ela não ia vender mais balde de tinta, ela ia vender uma solução completa para o cliente. O que ela passou a vender? Parede pintada. Então, uma empresa de tinta não é mais uma empresa de tinta, é uma empresa de paredes pintadas. E com isso ela conseguiu crescer 15% ao ano e se expandiu para 17 países da Ásia, vendendo esse conceito. Então você vê como que a tecnologia está transformando o produto em serviço, né? A aquisição pelo aluguel, né? Então tem muitas mudanças de paradigma aí que são extremamente importantes e que denotam o shift que está acontecendo e a oportunidade também que as empresas têm. Então, finalizando, se a gente fosse fazer um processo de planejamento estratégico digital, de uma transformação, tem algumas perguntas que são chaves, que a gente tem que investigar. A primeira delas é, qual é a visão do seu negócio nos próximos 5 a 7 anos? Qual é o seu grau de ambição? Onde você quer chegar? E aonde você está hoje também? Qual é o seu grau de maturidade digital? Segunda pergunta, qual é o seu nível de maturidade digital? Né? Será que, em geral, as diretorias acham que a empresa é muito digitalizada e quando você vai levantar na ponta da empresa, o quadro é contrário. E aí há um choque de perspectivas aonde começa a ser efetivamente o trabalho da transformação digital. Né? A terceira pergunta, qual é a sua macroestratégia? Você vai focar no cliente, vai focar na excelência operacional ou vai criar um novo modelo de negócio? Quarta pergunta, quais são os alavancadores da sua estratégia? Você vai usar a sua logística? Você vai usar a sua infraestrutura? Você vai usar a sua marca? Você vai usar o seu know-how? A sua capacidade de relacionamento com os clientes? Todos esses ativos, essas capacidades instaladas, elas são suscetíveis a se alavancarem digitalmente para uma verdadeira transformação. Então, a transformação digital não necessariamente é uma revolução. Você mantém o DNA da empresa, só que ele é relido em função dessa nova realidade. Quais as áreas, processos e tecnologias que serão priorizados? É óbvio que não dá para fazer tudo. Então, uma vez definida a visão e a macroestratégia, precisa-se então entender quais áreas vão ser atacadas para que essa transformação digital seja sustentável e focada. Por último, quem é que vai liderar esse processo? Como que isso vai ser liderado? Qual é a cultura que a empresa precisa ter para empreender essa transformação digital? Essas perguntas demoram algum tempo para serem respondidas e gerar planos. Então, eu diria que a transformação digital ela é uma jornada que começa e não termina. Né? Porque como a tecnologia está sempre avançando, as possibilidades disso gerar impacto nos negócios é muito grande. Mas é importante saber, então, pedalar esse processo para que vocês possam acompanhar cada vez mais a evolução tecnológica e as possibilidades das empresas. E com isso eu gostaria de agradecer a vocês aí a oportunidade. Tá? Obrigado.